versículo 8 e o 9. Isaías 55, versículo 8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Pode se sentar em nome de Jesus. Durante essa semana, a gente já tinha escala, eu sabia que ia trazer uma mensagem nesse dia. E eu vim questionando com Deus sobre o que falar. Foi uma semana um pouco corrida, por causa do trabalho, mas o Senhor me confirmou essa palavra. E é Ele quem vai falar aos nossos corações, é o Espírito Santo de Deus. E aqui nós lemos que o Senhor é quem sabe de todas as coisas. Pode o homem fazer planos, mas quem dá o destino final desses planos é o Senhor Jesus. E eu separei alguns tópicos, e cada tópico tem aqui um pequeno resumo, e eu vou seguir conforme eu fiz aqui. Isaías vem falando dessa forma como nós lemos: porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, e os caminhos dele são perfeitos, são melhores do que os nossos. Mas acontece que nem sempre nós estamos fazendo tudo conforme o Senhor deseja que nós fazemos. E acontece que às vezes nós seguimos pelos nossos próprios meios, pelos nossos próprios caminhos. E aonde os nossos caminhos têm nos levado? Quando nós seguimos os nossos caminhos e não os caminhos do Senhor, aonde é que vamos parar? Os nossos caminhos, os nossos próprios meios, eles nos levam sempre a lugar nenhum. Porque Jesus, ele disse na sua palavra: eu, Jesus Cristo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então não importa qual for o caminho alternativo que você escolher, que eu escolher, esse caminho vai dar sempre em lugar nenhum. Porque só existe um caminho, que se chama Jesus. Porque quando nós andamos, trilhamos por caminhos diferentes, a verdade é que cada passo que damos é um erro que acaba nos afastando dos nossos objetivos. Nós traçamos planos para chegar a algum lugar, mas se esses planos não forem os planos de Deus, esses planos estão nos afastando dos nossos objetivos, e a cada passo que nós damos estamos mais distantes daquilo que nós queremos chegar. Nós buscamos as coisas certas porque somos filhos de Deus, nós conhecemos a palavra, mas muitas vezes a gente busca da maneira errada. E é isso que faz com que a gente se afaste dos caminhos, dos planos que Deus tem para nós. Porque nós buscamos de maneiras que não é a maneira certa. Porque Deus, ele nos ensina o caminho que devemos seguir. E às vezes nós estamos indo em direção ao céu, mas nós estamos seguindo da maneira errada. E isso é a mesma coisa que você tentar nadar contra a maré, você tentar nadar contra uma onda. Você vai acabar indo e vai voltar sempre para o mesmo lugar. Porque a vontade de Deus é mais forte do que a sua vontade. A vontade do Pai é mais forte do que a minha vontade. E assim como as ondas do mar, se você for diante delas, ela vai sempre te empurrar de volta e você vai voltar para a praia. E nós vemos muito isso acontecer na palavra de Deus. Nós devemos entender que sem o Pai não somos nada. E esse é o primeiro passo rumo à vitória. Reconhecer que o caminho certo é Jesus, que a vontade de Deus tem que predominar na nossa vida. Reconhecer as nossas falhas, as nossas imperfeições e crucificar o nosso ego, crucificar a nós mesmos, negar a nossa cruz, tomá-la e seguir a Jesus. Porque foi isso que ele disse: negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me.
Esse é o primeiro passo para a vitória, é o primeiro passo para estar na vontade de Deus, porque o nosso Senhor Jesus, Ele tem planos maiores do que os nossos, assim como nós lemos nessa mensagem introdutória dessa palavra. O nosso Senhor Jesus, os seus olhos são mais altos, Ele consegue ver uma amplitude maior. Às vezes você olha daqui para a esquina e você não consegue nem ver quem está lá. Às vezes você olha daqui e você não consegue nem sequer ver o céu porque tem nuvens na frente. Você às vezes consegue ver o céu e não vê as estrelas porque a luz do sol ofusca a sua visão. Mas os olhos do Senhor, eles contemplam coisas maiores e melhores que o nosso coração nunca sonhou, as coisas que nós nunca vimos, porque os olhos do Senhor veem além dos céus. Às vezes você pode se entristecer com alguma coisa, e você pode pensar que os seus sonhos não vão te levar a lugar nenhum. Veja essa pequena passagem que eu separei aqui. Os meus sonhos se foram e eu nem percebi. Todas as portas ficaram fechadas e mais uma vez eu não consegui. E eu fico pensando, o que foi que eu fiz para ser dessa forma, para ser assim? Você se pergunta, por que, Senhor? Por que assim, Senhor? Por que está acontecendo isso? Quantos caminhos que nós traçamos e nós não podemos andar neles? Às vezes você decide a profissão que quer seguir, você não consegue alcançar. Às vezes você decide a faculdade que você quer, mas você caminha e você não alcança. Às vezes você pretende fazer uma viagem e você não consegue alcançar o seu objetivo. E tudo vai desmoronando, o mundo vai desmoronando e você fica pensando, e agora, Senhor, será que essa é a tua vontade para mim? Como eu disse, nem tudo que parece bom para você é o caminho do Senhor, é a vontade do Senhor, porque os seus olhos estão vendo uma coisa boa, mas as coisas que o Senhor vê é infinitamente maior. E não foi assim, não é assim só na minha vida, não vai ser assim só na sua vida, porque há homens de Deus que passaram por coisas parecidas com essas. Você lembra da história de Jonas? Jonas, ele tinha ali uma missão dada por Deus. Jonas, ele tinha que pregar a palavra de Deus na cidade de Nínive. E Jonas, ele não queria fazer isso, porque o povo de Nínive foram os assassinos dos seus pais. O povo de Nínive foi quem matou os pais de Jonas. Então Jonas, ele queria que o Senhor abençoasse sempre os israelitas, sempre o seu povo. Mas ele queria que a Nínive caísse, que Deus se esquecesse daquela cidade. Mas o plano de Deus não era salvar somente o povo de Jonas e punir o outro povo. Era salvar a todos, porque os planos de Deus são maiores do que os planos de Jonas. Jonas, ele queria salvação somente para os da sua casa, mas Deus, ele quer a salvação para aqueles que ainda estão no pecado. O pastor Edson, ele disse aqui que o Senhor, ele veio não só para aqueles que estão sãos, mas para aqueles que estão no pecado, aqueles que precisam do Senhor. Você lembra também de Moisés? Moisés, ele foi o escolhido de Deus. Moisés, ele foi escolhido de Deus para libertar, para o grande exílio, tirar o povo de Israel das mãos de Faraó e do Egito. E Deus, o tempo inteiro, ele tinha falado com Moisés que ele herdaria uma terra prometida, aonde emanava leite e mel, e Moisés, ele tinha aquele desejo no seu coração, de ver aquela cidade santa, de entrar pelas portas daquela cidade. E acontece que um certo dia, o Senhor manda Moisés subir no alto desse monte, de um monte bem alto, e de lá de cima, o Senhor mostra a Moisés, está vendo, Moisés? Tudo isso aqui, tudo isso é a cidade que